Bom, como eu falei, é um livro de contos, ele foi publicado em 1947 e o livro é composto por 9 narrativas curtas, que é o conto. Eu já expliquei aqui em outros momentos, né? O conto é uma narrativa breve, concisa, reduzida a um único conflito, a um único núcleo de ação, tá? Geralmente também com um espaço muito reduzido, um tempo muito reduzido, e por isso mesmo, né, acaba concentrando uma análise mais profunda, seja da realidade social, seja da questão psicológica. Os contos novos abordam tanto aspectos psicológicos dos personagens quanto conflitos sociais da sua época, do momento que eles estão vivendo aí. Tá? Esse livro começou a ser escrito, como eu falei, na década de 20. O Mário era muito organizado, muito metódico. Então ele tinha um projeto para escrever 12 contos. Tá? Quando ele morreu em 45, o livro ainda estava em produção, digamos assim. Então, dos 12 contos, 9 estavam prontos. Os outros 3, havia uma anotação do lado por escrever. Tá? Desses 9, 8 deles havia anotação do lado assim, pronto, quer dizer, pronto para ser publicado. E um deles, que é o Nelson, ainda tinha uma anotação por consertar. Volto a insistir, tem contos aqui que ele foi escrevendo durante anos. Tá? Ele escrevia, depois passava um tempo, ele revia, modificava alguma coisa, até que finalmente, né, no seu perfeccionismo, ele falava, então, tá pronto, tá acabado. Aí ele ia para o próximo. Tá? Então, dos 9 contos, 8 tinha essa anotação do lado pronto, tá? E um deles, o Nelson, ele não estava satisfeito ainda, ele não estava contente, ele queria ainda modificar alguma coisa. Acabou morrendo, né? Os outros 3 contos não foram produzidos e aí acabou-se então publicando o livro com esses 9 contos aí. Desses 9 contos, 4 deles são em primeira pessoa, tem um narrador personagem e é sempre o mesmo narrador, isso é importante, tá? É o Juca, que é uma espécie de alter ego do próprio Mário de Andrade, do próprio autor. Tá? Então tem muitos fatos ali, né, que são relacionados a passagens da vida dele. Não que sejam reproduções literais do que aconteceu, há sempre uma ficcionalização, né, dessa memória, mas são relacionados a passagens da vida do autor. Tá? Então o Juca, que é o personagem protagonista dos 4 contos em primeira pessoa, Tempo da Camisolinha, Frederico Paciência, Peru de Natal e Vestido de Preto, seria o alter ego do autor. E aí nós temos 5 contos em terceira pessoa, geralmente com narradores externos oniscientes aí. O Ladrão, 1º de Maio, Por Trás da Catedral de Rouen, O Poço e Nelson. Eu preciso falar um pouco para vocês ainda sobre o estilo literário. Não vamos esquecer que o Mário de Andrade é um dos responsáveis pelo planejamento e execução da Semana de Arte Moderna. Tá? Um dos precursores aí do nosso modernismo. Só que ele também depois passou, né? Você tem essa primeira fase do modernismo, aquela coisa mais radical, representada por outras obras dele, como Macunaíma, por exemplo, né? Uma coisa vanguardista, surrealista e tal. E depois ele passou pelo segundo tempo, chegou até o terceiro tempo aí. Quando ele morreu, já estava começando o terceiro tempo modernista. Isso, obviamente, pode ser cobrado no vestibular. Então nós temos que ficar atento a características modernas dessa obra. E nós encontramos características modernas tanto na questão da linguagem, tá? Quanto na questão da temática. Tá? Da primeira fase do modernismo, nós temos ainda resquícios na linguagem. Tá? Temos uma linguagem mais livre, né? Com muitos neologismos, com algumas subversões gramaticais, e principalmente a presença de coloquialismos, ou seja, aquela ideia, né, de escrever da maneira mais simples, da maneira mais próxima da oralidade. Tem até um exemplo que eu coloquei aqui, né? Que goiabada, nem mané goiabada. Essa é uma expressão bem popular, bem característica, né? O primeiro tempo modernista foi aquela revolução mais na linguagem mesmo, né? No estilo, no padrão da literatura, tornando-a mais próxima da oralidade. Então nós temos marcas características. Do segundo tempo, da segunda fase modernista, nós temos a temática mais social e um pouco da investigação psicológica também, que aparece aí em vários dos 9 contos do livro. Tá? Então, fiquem atentos, porque pode haver essa referência
modernidade tanto no aspecto formal, né, na linguagem, no estilo, né, no humor, na irreverência, quanto no aspecto temático. Tá? O tema mais característico do segundo tempo aí, a questão social, a questão mais da investigação psicológica. E nós não podemos deixar de falar também sobre a questão da influência freudiana e marxista nesses contos aí. Tá? Os contos oscilam, né, e às vezes combinam as influências da psicanálise freudiana e do socialismo marxista. Tá? A psicanálise freudiana ela está presente nos conflitos, nas inseguranças envolvendo o sexo, como aparece principalmente no Atrás da Catedral do Rouen, no Frederico Paciência, e também na necessidade de superar traumas pessoais, né? Angústias pessoais e familiares, às vezes relacionadas, né, a membros da família, como é o caso, por exemplo, do Peru de Natal. O socialismo, como eu já chamei a atenção de vocês, está muito presente nesse conflito, né, entre a exploração capitalista, representada aí pelo poder econômico, pelos patrões, geralmente daquela sociedade patriarcal, e os empregados, né, que se veem oprimidos, que sentem um desejo de revolta, de mudanças e tal, que aparecem principalmente no conto O Poço e 1º de Maio. Mas também temos uma coisa interessante, que é a consciência da desigualdade social, que aparece principalmente no conto Tempo da Camisolinha. Quando uma criança de 3 anos, de repente, tem aquele momento epifânico em que ela percebe as injustiças sociais. Ela, que tem tudo, né, tem 3 estrelas da sorte. E o operário, que não tem nada, que está numa vida miserável, com a mulher doente, não tem nenhuma estrela da sorte. E aí aquela consciência da necessidade de dividir. Tem algo mais socialista que isso? Plenamente socialista, né?